Tava tudo tranquilo na vida do torcedor cruzeirense até o início desta tarde de sexta-feira, quando foi divulgado que o atacante Caio Jorge teve uma lesão muscular grau 1, o que significa que não é uma lesão grave. O jogador com certeza deve participar ali de uma recuperação na Toca da Raposa, que pode deixá-lo de fora do Clássico Mineiro, do jogo de volta da Copa do Brasil, mas não é uma coisa que podemos dizer que é grave. Então o Caio Jorge não compromete para o restante da temporada. E ainda recebemos a informação que o Matheus Pereira sentiu a panturrilha. Pereira, eu sei que não é muita coisa não, mas toma aqui a minha panturrilha, pode colocar ela no lugar, mas não falte o clássico de volta da Copa do Brasil. E o torcedor cruzeirense muito preocupado com esta situação. A verdade é que o Pereira, ele sentiu um incômodo. Não dá pra gente cravar que os jogadores, tanto o Caio quanto o Pereira, vai ficar de fora do jogo de volta, mas também não dá pra cravar que eles vão jogar. Ou seja, são casos isolados que serão tratados pelo departamento médico do Cruzeiro. E sinceramente, se os jogadores não estiverem 100% para o clássico, que será um jogo de muita intensidade, eu particularmente prefiro que nem jogue, a não ser que eles estejam 100%. No ataque, caso o Caio Jorge não esteja à disposição, Gabriel Barbosa deve estar ali à disposição do treinador Leonardo Jardim. E eu tô vendo os atleticanos comemorando que o Pereira não vai jogar, que o Caio Jorge não vai jogar, mas calma! Calma, torcedores, calma! Tem muita coisa para acontecer. E eu falo mais, se o Caio Jorge não jogar, fica de olho com o Gabigol, porque ele gosta de fazer gol em vocês em Copa do Brasil. Não tem nada para vocês comemorarem. O Gabigol gosta de fazer gol no Atlético, então não há motivo para ficar comemorando antes da hora. E sobre o Matheus Pereira, ele sentiu a panturrilha, vai passar por exames e ainda não dá para cravar se ele vai ou não ficar de fora. Caso o Matheus Pereira não esteja à disposição do treinador, o mais comum é que o meia Eduardo esteja ali no lugar do Pereira. Já fez essa função, é o cara que é trabalhado pelo Jardim para fazer o meio de campo caso o Pereira não esteja à disposição. Então, se o Caio Jorge não jogar, Gabigol. Se o Matheus Pereira não jogar, teremos ali o Eduardo para substituí-lo. Não é a mesma coisa, mas ainda temos uma opção no banco de reservas. Na lateral direita, a informação é de que o Fagner não deve estar à disposição para o clássico do jogo de volta. Então o Fagner seria carta fora do baralho, mas o William está muito bem ali nos treinamentos e com certeza deve estar à disposição. Além, de não podermos contar também com o Cauã Moraes, jogador que chegou recentemente do Atlético Paranaense. Atleta não participou do primeiro jogo, ou seja, também não vai estar à disposição na segunda partida da Copa do Brasil. E olha só, família, eu tenho até uma informação para divulgar aqui para vocês, essa divulgada pelo jornalista Jorge Nicola, de que o Cruzeiro teria sido procurado nos últimos dias para uma possível negociação com o volante Wallace. Equipes da Europa procuraram o Wallace, só que a informação do Jorge Nicola é que o Wallace não quis deixar o Cruzeiro. E o próprio Cruzeiro não desistiu do jogador e conta com o atleta para o restante da temporada. Informação do Jorge Nicola. Ou seja, o Cruzeiro não desistiu do Wallace e o próprio jogador não forçou sua saída. Mesmo estando no banco de reservas, o Wallace não forçou uma saída da Toca da Raposa. E outro assunto também envolvendo o Matheus Pereira, também divulgado pelo jornalista Jorge Nicola, é que ainda não temos uma negociação para a renovação de contrato do Matheus Pereira. O que foi passado pelo staff do jogador é que na hora certa as partes vão sentar e conversar, que no momento o jogador não quer falar sobre renovação contratual. A gente sabe que o Pereira chegou próximo de deixar o Cruzeiro no início da temporada, hoje vive um grande momento, junto ao Caio Jorge são os maiores destaques do Cruzeiro na temporada, e a gente sabe também da importância do Matheus Pereira e como o torcedor cruzeirense quer a permanência do nosso camisa 10.
mas pelo menos por enquanto o staff do jogador não quer abrir negociações para uma renovação de contrato. Eu vou até estar colocando aqui na tela para vocês as falas do Jorge Nicola sobre a situação do Wallace e também sobre a situação do Matheus Pereira. Antes, família, peço a cada um de vocês que deixe aqui o seu gostei, que se inscreva no nosso canal, porque sua participação é de extrema importância para o nosso crescimento. Sem a sua ajuda, nosso canal é absolutamente nada. Agora vamos conferir as falas do Jorge Nicola sobre as movimentações de mercado da Raposa. Bora de notícias, deixa eu começar falando sobre o Cruzeiro. É óbvio que o principal assunto entre os reforços que não deram certo no Cruzeiro é Gabigol. O cara que chegou para ser protagonista, dono de um dos maiores salários do futebol brasileiro, mas há outra situação que incomoda bastante, o caso Wallace. Volante comprado por 8 milhões de euros, investimento pesadíssimo, de alguém que estava entre os maiores ladrões de bola do futebol europeu, mesmo jogando num campeonato italiano marcado muito pela tática e pela fase defensiva. Pois bem, o Wallace hoje tem sido bem menos utilizado e aproveitado do que o próprio Gabigol. Você não concorda? Então dá uma olhada nesse número dos últimos 11 jogos em que ele foi relacionado para o banco de reservas. Só esteve em campo em um único jogo. Foi contra o Mirassol, quando ele foi titular e saiu com 71 minutos de jogo. Nos outros 10 jogos, o Wallace foi para o banco de reservas e acabou não sendo aproveitado, o que causa bastante preocupação nos dirigentes do Cruzeiro. É óbvio que ninguém vai vir a público para dizer, olha, a situação do Wallace foi um grande equívoco, não estamos conseguindo reaproveitar o atleta, esse dinheiro dificilmente vai ser recuperado, enfim, essas declarações elas acontecem sempre de maneira fora dos microfones, porque diante dos microfones, se você fizer uma declaração como essa, você está expondo o jogador. Mas a grande realidade é que a maior preocupação hoje do Cruzeiro entre os atletas contratados é justamente sobre a situação do Wallace, que até teve sondagens durante a janela que recentemente terminou, mas ele não se interessou por nenhuma delas. Houve uma consulta do Getafe, houve uma consulta do Girona e uma consulta do futebol italiano. As possibilidades foram descartadas pelo próprio jogador. O Cruzeiro não vai admitir, mas adoraria vender o Wallace para recuperar o investimento feito. Nesse contexto em que o Wallace praticamente não entra em campo, o máximo que o Cruzeiro conseguiria era emprestá-lo, imaginando que ele pudesse se recuperar para depois ser vendido. Bora falar agora sobre o Cruzeiro, 4 reforços na janela, o time encorpando, resultados dentro de campo positivos, mas há uma preocupação e ela atende pelo nome de Matheus Pereira. A verdade é que os dirigentes do Cruzeiro já foram avisados de que não há pressa na prorrogação do vínculo do jogador. Esse contato foi feito pelo empresário do jogador. A grande verdade é que o Matheus Pereira quer analisar com calma seu próximo passo. O grande ponto é que seu contrato com o Cruzeiro se encerra em 30 de junho do ano que vem. Isso significa que a partir de 1º de janeiro ele já pode assinar um pré-contrato para se mudar para qualquer outro clube na metade do ano. Os dirigentes do Cruzeiro estão seguros, garantem que não há nenhuma chance de o Matheus Pereira trocar o Cruzeiro por um clube brasileiro. Essa hipótese está descartada, eles ouviram isso do representante do jogador. A preocupação maior é que o Matheus Pereira retome aquela ideia de morar no exterior aceitando uma oferta de um clube de fora do país. Ele quase virou reforço do Zenit em janeiro, só não foi porque a esposa grávida na oportunidade disse que não gostaria que seu filho nascesse por lá. Só para completar, é importante lembrar também que se o Matheus Pereira não renovar e sair de graça, além de perder um baita craque, o Cruzeiro ainda perde os 5 milhões de euros investidos quando dá compra de 50% dos seus direitos econômicos. Então é isso, família. Vamos encerrar por aqui mais um conteúdo do nosso canal. Você aí de casa, torcedor cruzeirense, que é novo por aqui, já seja muito bem-vindo. Se inscreva no nosso canal, deixe o seu gostei, ative as notificações e tamo junto demais. Fica agora com meu grande abraço, fica com Deus e até a próxima. Fui!